Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, versículos 12 a 17. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém, por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Amém. Pode sentar. É um texto que fala exatamente do anjo, que nós trataremos não mais da exegese dessa passagem, como sobre os anjos. Na pregação passada, Deus nos abençoou um estudo simples, mas completo, sobre os falados, e temidos demônios. E Deus nos ensinou e nos tranquilizou e deixou claro quem são eles e como os filhos de Deus podem viver livres desses maus elementos enquanto aguardam a Jesus. É interessante nós sabermos que Deus criou dois seres, os anjos e os homens. E que os anjos são os mesmos. Uma parte caída. Mas ele criou os dois, o homem e os anjos. E uma parte dos anjos, a terça parte, foi que caíram. É muito grande também o interesse de todos pelos anjos. Mas a gente vê que proporcionalmente ao interesse é a falta de conhecimento. A maioria daqueles que falam sobre os anjos falam alegorias, especulações, e muitos usam o assunto com má fé. Eles criam, tendo em vista a necessidade religiosa das pessoas, aí eles passam por misticismo, as pessoas gostam muito de coisas misteriosas, aí ali eles inventam, eles criam, e logicamente eles têm uma grande ajuda de quem? Dos anjos, quais caídos demônios, que são esses que se manifestam como as pessoas, que aparecem, que essa doutrina do Espiritismo diz que se manifesta, a pessoa apareceu e falou, sim, demônios imitando, demônios que até brincando com as pessoas. Essa é a verdade. Nós falaremos aqui sobre os anjos santos, os anjos bons, no ditado popular, porque as escrituras sagradas ensinam sobre eles. Por isso que nós vamos falar. Eu não posso criticar e condenar alegoria, mentira e tudo, e falar. Se não fosse uma coisa que tivesse na Bíblia, nem eu falava. Por que é que nós não falamos sobre Natal? Por que é que nós não falamos sobre... Não está na Bíblia? Por que é que nós não comemoramos? Não está na Bíblia. Então não adianta, se eu quero saber se tem não sei quantos mil anos de tradição, eu quero saber se está na Bíblia Sagrada. Então nós estamos falando de anjos como falamos de demônios, porque está na Bíblia Sagrada. Os anjos são uma realidade de Deus, que nós devemos conhecer, inclusive para usufruir dos seus serviços. Então é uma realidade de Deus. Toda teologia séria,
leva a sério o estudo sobre os anjos. Por isso, a nossa teologia, a teologia reformada, traz em suas confissões, seus catecismos, o assunto anjos, que nós vamos estudar muito ainda sobre eles, conhecer detalhes. Aqui nós vamos ter uma base bem geral, para ter convicção de que os anjos existem e por que eles existem, para que eles existem, o que eles são capazes, quais são as características dele, como todo crente, todo cristão deveria saber. Mas nós temos confissões, graças a Deus, que Deus deu a homens sábios, como catecismos e confissões da doutrina reformada, que vai detalhar bem mais isso para nós. Mas a gente saber isso aqui hoje é muita coisa, porque, como eu disse, é o fundamental, é o básico que a gente deve saber pelos anjos. Os anjos e nós, seres humanos, como eu falei, fomos criados por Deus. Os anjos, que vem de uma palavra do termo grego, significa mensageiro. Anjo significa mensageiro. Vem de um termo grego e tem esse significado. Eles existem, e existem em grandes quantidades. Não é em pouca, não. Mateus 26, 53 diz assim: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Todo mundo conhece esse texto. Você está duvidando que se eu quisesse eu rogava o Pai, e o Pai mandava aqui mais de 12 legiões de anjos? Legião é um termo derivado do latim. Legio, que quer dizer alistamento, recrutamento. Por isso que legião. Essa unidade, que muitos falam que é 1.000, é 10.000, a legião de anjos, na verdade, para a gente ser bem correto, tinha legião na época militar de 1.000 homens, tinha de 5.000 homens, tinha de 8.000 homens, tinha de 10.000 homens. Então nós não podemos afirmar que uma legião é tantos mil homens. Não, se só existisse daquela quantidade, nós poderíamos dizer que uma legião tem tanto. Mas, como existiam outras quantidades, dependendo da necessidade, é que a legião era formada por mais ou por menos recrutas, né? A quantidade dependia exatamente da necessidade desses legionários, né? Por isso Jesus usou essa expressão, legião de anjos, significando que, se preciso fosse, Deus enviaria milhões e milhares de anjos. Ele não é um termo exato, mas para que as pessoas na época imaginassem, já que eu podia fazer uma legião da quantidade de pessoas que eu quisesse, legionários que eu quisesse, então, Jesus disse que Deus podia enviar 12 milhares de milhões, dizendo sem limite, sem limites, como muitas vezes Deus fala na Bíblia. Apocalipse 5, 11, 12, está escrito assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza e sabedoria, força e honra, e glória e louvor. Aqui você vê alguns tentam complicar. Não, mas a voz que estava se ouvindo, a quantidade de milhões e milhões e milhares era dos anciãos e dos seres viventes. Mas aí é que complica. Porque se milhares e milhões de seres viventes falavam aquilo ali, e os anjos, e ouvia-se também a voz dos anjos, quer dizer que ele tinha mais do que os seres viventes. Porque ele diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Ele ouviu a voz dos anjos.
dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, quando alguns críticos, quando eu estou lendo, querem dizer que não podia se dizer que tinha tantos anjos, porque estava ouvindo a voz, era dos anciãos. E como é que tem milhares e milhões de pessoas falando, e você ainda escuta a voz de outra pessoa? Logicamente, aquela pessoa estava em maior quantidade, para você escutar a voz dela em tamanho barulho, em tamanho vozeirão. Não podia milhares e milhões estar falando e você escutar a voz de quem está em minoria. Não pode. Isso aí é absurdo. Então, são coisas tão maravilhosas que Deus mostra na Bíblia, que tira qualquer tipo de crítica, sabe, de pessoas que querem encontrar alguma coisa para dizer a palavra de Deus, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, mesmo que essa quantidade fosse de anciãos proclamando em grande voz, dava-se para ouvir a voz de muitos anjos. O que queria dizer que tinha mais anjos ainda. Apocalipse 5,12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Eu, naturalmente, acho que continuo falando dos anjos, que estavam em milhares e milhões ao redor dos seres viventes e dos anciãos. Mesmo assim, eu acho que pela colocação aqui, continua sendo. Mesmo não sendo, não tem dúvida que existia milhares e milhões de anjos. Segundo as Escrituras, nós podemos afirmar que os anjos são seres inteligentes, morais, são incorpóreos e naturalmente são invisíveis. Mas podem também se apresentar nesse mundo para os homens numa forma física. Pelo menos ele aparentando, ele toma uma forma física, embora ele não seja humano, mas ele aparenta, para que você possa vê-lo. Gênesis 18, 1:3. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente deles. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Rogo-te que não passes do teu servo, numa linguagem da época, só para vocês entenderem, era dizer: não vá embora agora, não saia, fique aqui comigo. Queria dizer isso. A continuação desse texto deixa claro que era Deus e mais 2 anjos que apareceram para Abraão. Vejamos, Gênesis 18, 1:3 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e eis 3 homens de pé em frente dele. A gente vê claramente que daí em diante, Deus fala com Abraão e Sara sobre o filho que eles terão. Deus revela a Abraão o juízo que ele, Deus, derramará sobre Sodoma e Gomorra. Aqui eu estou falando do texto que você já conhece. O anjo, Abraão, aí na sequência do texto, ele vai e diz que Sara vai ter um filho, e depois ele diz que o que vai fazer em Sodoma, é interessante, que o que Deus fala aqui, que não é o caso, mas eu vou lembrar para vocês. Quando Deus vai saindo, mandando os anjos destruir, Deus diz assim: eu não vou deixar o meu servo Abraão sem saber o que eu vou fazer, porque eu o escolhi para fazer tal obra. Isso deixa claro que quando Deus tem um servo, ele comunica, ele informa o que ele vai fazer. Olha a honra daquele que serve a Deus. Porque ele disse: eu não posso fazer isso com Abraão.
Eu chamei a ele e vou mandar ele fazer tal e tal coisa. Então eu vou deixar ele ciente do que eu vou fazer com Sodoma. Aí teve aquele pedido dele, Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30. Por isso que Abraão pediu, porque Deus foi lá e disse para ele o que ia fazer. Isso aqui é para lembrar vocês a importância que Deus dá ao servo que ele usa. Ou seja, Deus comunica, informa, meu filho, eu vou fazer isso. E as pessoas não acreditam. Por isso que às vezes Deus vem para mim e diz, meu filho, eu vou tomar essa atitude. Para dar oportunidade, como Abraão clamou, como Moisés clamava, como eu clamo, Senhor, tenha misericórdia. Já aconteceu, pode não acreditar, mas já aconteceu, meu irmão. Meu filho, eu vou tocar. Ô Senhor, tenha misericórdia. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Meu Pai, tenha misericórdia, pois toque nele, toque nas finanças, toque, Senhor, mas não toque neles, muito menos nos filhos, Senhor. É o que mais me desespera. É quando eu sinto que Deus está me falando que vai tocar em alguém e que vem no meu coração os filhos. Me dá um desespero, que era um momento que eu queria não ter discernimento. Deus sabe do meu coração, mas eu não posso evitar. É Deus que faz. O que eu tenho que fazer é clamar, suplicar, pedir a Deus misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas já aconteceu comigo, meu filho, não foi só uma vez não, foi muitas. Exatamente isso aqui. E ele confirma isso aqui, diz literalmente, não posso deixar, não vou fazer sem deixar informar o meu servo o que eu vou fazer, porque eu vou mandá-lo, eu vou usá-lo, e eu quero comunicar a ele o que eu vou fazer. É muita honra, é muito privilégio que Deus dá ao homem que ele chama. Abraão intercede e Deus garante que se houver 10 justos, ele, Deus, não destruirá por amor dos 10. É muito maravilhoso. Quando eu vi isso aqui, é uma coisa que passa desapercebido. Mas Deus me chamou a atenção. Está vendo, meu filho, como é que eu faço? Nesse momento foi que Deus retirou-se, ficando somente os 2 anjos. Por isso que eu afirmo que era Deus e mais 2 anjos. Porque veio falando, o Senhor me falou. Aí ele viu 3 homens. Aí tem todo o decorrer da história. Aí ele pediu. Aí ele disse, se tiver 10, por amor a esses 10, eu poupo. Aí Gênesis 18, 32, 33. Diz assim, disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Então, se você pegar um contexto bem direitinho, aqui foi o último momento. O momento que Deus chegou foi o momento que Deus falou com Abraão. E aqui foi o momento que Deus saiu e ficou só os 2 anjos. Então Deus estava diretamente na destruição de Sodoma? Não. Ele determinou. Olha o que ele diz. Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. A confirmação que ficaram os dois anjos, em figuras de homens naturais, vem na sequência de Gênesis, no capítulo 19. Identifica-os inicialmente como anjos, depois como homens. Vejamos aqui, Gênesis, é a sequência do texto. Gênesis 19, 1 a 5. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Está vendo? Já não são 3, são 2. Vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Ora, aqui dá para a gente imaginar muita coisa.
Jó chegou, sabia que era alguém especial. Não, Senhor, vem aqui, fique. Quando for de madrugada, eu lavo seus pés. Quando for de madrugada, vocês seguem o caminho de vocês. Vocês seguem o caminho de vocês. Jó não imaginava que eles estavam ali para destruir Sodoma e Gomorra. Aí onde pode vir a imaginação? Será que Abraão não passou um WhatsApp para Ló? Disse, Ló, vai 2 homens aí para destruir Sodoma, cara. Dá um jeito de... agrada eles aí, manda eles embora de madrugada. Não deu um jeito de avisar? Porque com a preocupação de Ló chegar e dizer, entra aqui, eu lavo seus pés, você come, de madrugada vocês vão-se embora. Que coisa interessante. Será que ele nem imaginava para que era que eles vinham? Agora olha aqui a continuação. Até aqui, falando, anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló. Tal. Aí no 4 diz assim, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados, para mostrar a depravação, para mostrar a imoralidade, para mostrar, era novo, era velho, era tudo. E chamaram por Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora nós, para que abusemos deles. Está vendo aí? Os pecadores, os imundos viram homens, não foram anjos. Homens. Isso prova que os anjos se manifestam tranquilamente como pessoas. Tranquilamente. Todos vocês aqui, com certeza, ou pelo menos a maioria, já viram anjos. E não tem nem ideia de que era anjo. Nem ideia. Mas é totalmente possível, a não ser que a gente rasgue a Bíblia. O pessoal de Sodoma e Gomorra viram homens entrando na casa de Ló. Eram os 2 anjos que já estavam em forma de homens. No episódio lá eu, pelo menos, tenho certeza que vi, mas nunca identifiquei. Depois eu digo, rapaz, aquilo só podia ser um anjo para fazer aquilo por mim. Eu estou numa cidade perdida, perdido, com a Rosana que eu não conheço. Tarde da noite, parou um carro. E eu digo, rapaz, me leva para tal canto. Era simplesmente lá do outro lado da cidade. Lá do outro lado da cidade. Me leve não, me diga como é que eu vou assim, eles me sigam. E saiu. E tome rodar, e tome rodar, e tome rodar. E a Rosana com medo. Berta, esse cara, onde é que esse cara está levando a gente? Não é daqui. Eu disse, não, onde eu entrar num beco que não tiver, que eu não ver saída, eu não entro. Porque demorou, até que ele nos deixou aonde a gente queria. No hotel, que era do outro lado da cidade. Isso já quase 1h da manhã. A gente sem conhecer nada. O cara simplesmente eu agradeci, Deus lhe abençoe. Ele disse amém e foi-se embora. Isso não existe, isso é uma coisa assim, você pode não acreditar, mas será que existe gente tão boa? Não era caminho do cara não, eu vou lhe deixar. E simplesmente me deixou e eu abençoei ele, foi-se embora. Mas teve a mais forte foi agora há pouco tempo. Terminei de pregar, lá na convivência estava tudo isso. Quando houve aquela história, bandidos passaram no carro na minha frente e bateram no outro carro. Ninguém sabe se eles queriam assaltar a gente ou... Sei que eu diminuí a velocidade do carro, ele bateu, o Pedro estava com a gente como segurança, e o Arivan, e o Pedro correu para eles, porque viu que quando o Pedro encostou na porta do carro, o cara botou o braço para fora, daqui para essa porta, deu 5 tiros no Pedro. 5, pá, eu olhando, eu e a Rosana olhando o fogo sair. E eu pedindo a Deus aqui que Deus livrasse, sem ação. Meu Deus, vou só ver esse homem morto. Descarregou o revólver. Quando ele descarregou o revólver, ele saiu no carro batido, mas saiu. Enquanto isso, eu liguei rapidinho, mandaram a polícia e tal. Aí eu encostei no Pedro, nem um tiro na moto, nem um arranhão nele, nada. Aí, quando nós chegamos aqui, oramos, agradecemos a Deus, o milagre, lá foi um milagre. Pastor, eu nunca vi, ninguém erra, porque não tinha posição para ele errar.
Ele estava numa janela de carro, com a mão de fora, só tinha eu com a moto. Eu conto isso, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser. Mas eu conto com a minha consciência em Deus. Quando foi mais tarde, nós fomos orar. Aí eu me lembrei de uma coisa, de um detalhe. Eu disse, Rosana, você sabe uma coisa que eu não entendi ali, foi esquisita? Foi aqueles caras do lado do Pedro. Os caras não se abaixaram. Os caras não correram. Os caras iam passando na hora do tiroteio, na beirada da pista. Em vez de correrem para o mato, ficaram lá, igual o Pedro. Aí a Rosana olhou para mim e disse, Humberto, não tinha homem lá não. Aí eu disse, tinha não. Aí eu não contei conversa, telefone para o Erivan, que foi o segurança que ficou comigo. Aí conversei com ele naturalmente, para não... Rapaz, eu digo, Erivan, e tu viu aqueles caras, rapaz, do lado do Pedro não correu um, cara? Negócio interessante. Os 4 caras, tu viu ali, que eles ficaram ali, rapaz, e eu achei, como é que pode? Ele ficou calado. Sem, Erivan, tu não viu, Erivan? Pastor, não vi homem lá, não. Aí depois foi, tu tem certeza? Tenho. Toquei pro Pedro, isso já de madrugada. Pedro, e aqueles caras, pastor, não tinha ninguém do meu lado, não, pastor. Olha, eu digo que não foi criação minha, porque aí foi que caiu a ficha. Aí foi que eu entendi, rapaz do céu, oh meu Deus, por que eu não relacionei na hora que eu ia olhar direitinho para dizer, rapaz, eu vi anjo, vi e estava vendo que era anjo. Tenho dúvida, eu não tenho dúvidas. Eu vi, eu não estava com emoção para isso, eu não estava para criar isso, eu não quis dizer que era anjo, eu estava insistindo que era homens, mas quando a Rosana não viu, o Erivan que estava comigo não viu, o Pedro que estava do lado não viu, e eu vi, que eu não sou doido. Eu não sou doido, você não pode ver 4 homens no derredor do outro assim, e você dizer que... Eu não estou louco. Só que eu não relacionei os fatos. Quando eu juntei tudo, aí caiu a ficha. De rapaz do céu, era anjo, meu Deus. Eu vi e perdi a oportunidade de olhar direito. Porque foi a primeira vez que eu vi assim, tendo certeza. Então, eles, sem dúvida, existem. Como aqui, porque a Bíblia é uma sequência inteira. E nós sabemos que o final é lá com Jesus, e até lá com Jesus nós temos os anjos. Então não tem o que a gente ter dúvida. Então eles chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha, ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, para a casa de Ló e tal. Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Aqui, meu irmão, vem uma informação que poucos sabem. Deus destruiu Sodoma, principalmente por causa da imoralidade, principalmente por causa do sexo anal. Tanto entre 2 homens, como entre homem e mulher. De todas as imoralidades, o que mais havia lá era isso. Você viu que os homens, novos e velhos, foram lá pegar, traz para que nós abusemos deles. Eles já faziam entre eles, viviam naquela sem vergonhice, naquela imundície. Aí viram homens, normalmente anjos, caídos, se apresentam como demônios, quando eles não querem enganar. Como monstros. Anjos de Deus, normalmente, se apresentam como homens bonitos. Então, você imagine, eles gostando daquilo, quando viram aqueles 2 homens bonitos entrados, traz aqui para fora. É carne nova, vamos nos aproveitar deles. Gênesis 19, 4, 5 diz assim, mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos dele. O que é a novidade aqui, meu irmão? A prova, sabe o que é? O nome da cidade era Sodoma. Aqui é onde se originou o termo sodomia. Sodomia vem de Sodoma.
Pegue no nosso dicionário português, depois, e veja o que significa sodomia. Mas eu vou ler para você aqui, você só confirma depois. Sodomia, relação sexual anal entre homens. Aqui. Lá de Sodoma. Veio, o que você está fazendo? Sodomia. Sodomia. Relação sexual entre dois homens homossexuais. E entre o homem e a mulher também. Isso é sodomia. Isso é abominável por Deus. Será que Deus pode ser mais claro do que quando Deus, afirma na sua divina palavra qual será o destino dos sodomitas, que é a mesma coisa de homossexual? Você pode chamar sodomita e pode chamar homossexual. São palavras sinônimas. Quem faz sexo anal é homossexual. Quem faz sexo anal é sodomita. É a mesma coisa. Porque reinava esse tipo de prática lá, que por isso Deus destruiu aquela cidade. Prevendo e representando o final do mundo. Seria daquele jeito, com fogo. Aliás, as últimas notícias aí que para acabar com a história que isso aqui não é verdade, há pouco tempo descobriram a maior mina de enxofre do mundo. Coincidentemente, era onde era a cidade de Sodoma. Olha, coincidência, né, rapaz? A maior mina de enxofre do mundo é lá onde era a cidade de Sodoma, que por coincidência foi destruída com fogo e enxofre. Coincidência, né? Para os que não querem, sabe, crer na palavra de Deus, no poder de Deus. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 9, 6, 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Eu posso, amparado pela língua portuguesa, eu posso traduzir aqui, nem efeminados, nem homossexuais. Porque sodomita é homossexual. Porque sodomia é a prática do sexo anal. Está aqui. Aí ele continua, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas vós foste santificados, mas vós foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso aqui é toda a Bíblia, mais uma vez, num texto só. Igrejas demoníacas, satânicas, sinagoga do Satanás, quer aceitar o homossexualismo, dizendo que Deus aceita. É o mesmo princípio que eu uso. Qual é o problema do cara ser sodomita se ele quer ser? É um direito dele, rapaz. Ele pode ser sodomita, se o cara quiser comer merda, ele come merda, ele é dono da vida dele, rapaz. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora não venha me chamar para comer merda com você, que eu não vou. O negócio é que eles não querem só não. Eles querem comer merda e querem que a gente coma também. Eles querem ser homossexual e querem que a gente seja também. Quer que eu aceite o meu filho ser, a minha filha ser. Quiser, vá ser e vá para o inferno, mas comigo não vive não. Agora, pergunte a ela quantas vezes eu fui atrás dela para falar dela. Quantas vezes eu fui atrás dela para dizer que eu tenho ódio dela, que eu não sei o quê, quantas vezes eu fui. Por quê? É um direito dela, rapaz. Eleita é eleito. Ela foi eleita para o inferno, não tem quem tire. Quem sou eu para tirar alguém do inferno? Agora, querer que eu aceite? Por que tu me dá o mesmo direito? Me dê o mesmo direito, rapaz. Eu não te dou o direito de você ser sodomita? Pois me dê o direito de ser homem. O que me enoja, e eu vejo a população calada, é querer empurrar de goela abaixo. Para cada macaco no seu galho, cara. Vai viver sua vida do jeito que você quiser, mas deixa a minha em paz. Eu passo, olho, falo com ele, não tenho
Mas não, tem raiva da gente porque nós não somos o que eles são. Quer ir para o inferno? Vão só, rapaz. Porque está aqui. Aí não tem na Bíblia. Além de que, não, Deus é perfeito, meu irmão. Deus é perfeito, perfeito, perfeito. Deus é Deus. Não, mas aí fala sodomita. Mas pode ter o jeitinho de mulher e não ser efeminado, dançou. Macho é macho, fêmea é fêmea, acabou. Se é macho, você tem que ser rei de macho. Se é fêmea, você tem que ser rei de fêmea. Deus criou assim. Ele não aceita mudar a criação dele. Não tem jeito, está aqui, não tem jeito. Ó. Não vos enganeis. Ele diz assim, não vos enganeis. Rapaz. Ó, isso aqui está no Novo Testamento, não é no Antigo não, viu? É no Novo. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas ou homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quer dizer que o cara pode tomar dele, se embriagar, não faz mal a ninguém, vai para o inferno. Bêbado não entra não, pai. Embriagou-se não vai. Você está vendo a bebida aqui? É interessante, rapaz, ninguém vê isso na palavra. Ninguém vê isso na palavra. Mas é Deus que está dizendo, nem bêbados. A condição aqui é estar bêbado. Não é o cara beber ou não, é estar bêbado. Se você bebeu, passou lá daquele nívelzinho para dirigir, está dizendo que você está bêbado. Esse cara não entra no céu. Ora mais. Aí vem dizer que não, porque a besteira pode beber. Pois beba quem quiser, rapaz. Vá para o inferno quem quiser. O pior que eu acho é querer empurrar de goela abaixo na gente, querer que a gente aceite. Agora, olha o que Deus diz aqui, ó. Tais foste alguns de vós. Ó, rapaz, você foi assim, rapaz. Eu fui assim, eu não fui sodomita, não. Mas fui bêbado, impuro, imoral, adúltero. Qual a diferença? Se eu tivesse sido homossexual, você está pensando que eu não dizia aqui do mesmo jeito? Porque o sangue que me libertou de outras coisas, me libertaria e teria me libertado do homossexualismo, rapaz. Não tem nada que o sangue de Cristo não tenha limpado, não, rapaz. Tive a oportunidade de botar droga de tudo que foi tipo na minha boca. Nunca botei. Por um propósito de Deus, se eu tivesse botado, eu dizia. Qual era o problema? Eu dizia na hora. Não digo porque eu não botei. Não vou dizer o que eu não fiz. Agora, o que eu fiz, que é imoral tanto quanto qualquer outra coisa, confessei, coloquei na cruz de Cristo, estou limpo, não tem quem me acuse. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavaste. Olha aqui, ó. Como é que o cara... Rapaz, você foi. Aí você é homossexual? Então você não se lavou. Porque aqui diz, ó, mas vós vos lavaste, mas foste santificados, mas foste justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vai brincar com a palavra de Deus, rapaz? O cara quer dizer que ele tem encaixe para colocar aqui a imoralidade dentro da igreja? Isso é nojento. Isso é uma ofensa à nossa mente. Não é só o nosso espírito, não. É a nossa mente. É a nossa capacidade de raciocinar. É querer empurrar de goela abaixo. E nós não podemos aceitar. Então não há dúvidas que os anjos podem se manifestar para nós em figura humana. Como eu disse, muitos de vocês já viram, mas não sabem que foram anjos. João 20, 10, 14 diz assim, olha aqui. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Me diga uma coisa, mulher normal. Você acha que se ela não estivesse vendo 2 homens, era anjo, ela ia ficar naquela naturalidade? Ia se assustar, ia correr. Lógico que ela viu 2 homens.
É tanto que ela pergunta para um, ei, pensando que era o jardineiro, que era o cuidador, onde foi que você botou o corpo do meu Senhor? Então ela estava vendo homens, rapaz. Só que eram anjos. Ela lhes respondeu, por que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram? Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Você está vendo? Ela viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela é cega, ela é doida, não conhecia Jesus não. Ele manifestou-se de forma diferente a ela, como homem, mas sem ser com o corpo dele, de Jesus. Porque ele toma o corpo que ele quiser. Toma o corpo não, ele se veste. Ele aparentemente aparece um homem. Então ele pode aparecer da maneira que ele quiser. Inclusive, como os demônios fazem, aparecem parecido com as pessoas que morreram. Aí as pessoas creem. Caem facilmente. Atos 12, 7 a 11. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, as cadeias caíram-lhe das mãos, porque chamava algema e corrente de cadeia também, essas que caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Olha aqui. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. A mesma coisa que eu. Depois que eu vi toda a história, eu digo, meu Deus. Agora eu sei que Deus mandou anjo para proteger o Pedro e eu não vi. Foram-se embora e eu também, e eu não vi. A mesma coisa. Pedro achando que era um homem, Pedro achando que era, isso aqui parece uma visão. Era o contrário, ele dizia, parece uma visão. Mas eu estou vendo ele fazer, Devia ter se admirado, né? Naquela época, aí sabe o que o cara fala dizer, ó? Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, ó. Naquela época já tinha automático, ó. Deus é poderoso, rapaz. Nós apertou o controle remoto aqui, o portãozão abriu. E pensa num portão, porque naquela época era um portão. Naquela época era uma ruma de homem para abrir. E o bicho abriu sozinho, rapaz. Quer dizer, é muito tremendo. Logicamente, além do anjo que estava com Pedro, estava mais uma ruma de anjo abrindo o portão. Só que estavam da maneira como eles são naturalmente invisíveis. Devemos saber também que são características dos anjos não morrerem e nem se casarem. Mateus 22, 29, 30. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então eles não casam e não se dão em casamento. Pastor, por que é que os anjos não casam? Eu vou lhe explicar por que é que os anjos não casam. Tudo dentro de um contexto. O relacionamento do homem com a mulher representa meu relacionamento com Deus. Há anos eu venho pregando isso aqui. Quanto mais prazer, quanto mais gozo eu tenho no meu relacionamento com Deus, mais eu tenho com minha mulher. Se eu tiver prazer no relacionamento com Deus, eu tenho verdadeiro prazer e gozo com a minha mulher. Senão eu sou um animal só no instinto carnal. Aí Deus pergunta, qual é o maior prazer que você tem na terra? É o prazer que o Senhor me dá com a minha mulher. Pois isso aí, meu filho, é insignificante diante do prazer que você vai ter comigo na glória eterna. Então, o nosso relacionamento sexual representa o prazer com Deus. Então, nós não vamos precisar. Nós vamos ter muito mais prazer
sem precisar do sexo. É uma coisa difícil de entender, né? Tem que ser pela fé. É exatamente isso. São, porém, como os anjos do céu. Os anjos não precisam do prazer que nós temos. Ele já tem gozo demais. Ele já tem gozo demais. Lucas 20, 34, 36. Então, lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento. Ó. Mas os que são havidos por digno de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Se eu sou filho da ressurreição, eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou filho espiritual. Eu não sou mais o homem carnal, eu sou o espiritual. O espiritual não precisa do desejo da carne. Eu não vou ter desejo da carne porque eu não vivo na carne. Por isso eu não preciso me casar. Todo o prazer que eu tenho, eu já tenho em mim mesmo, como filho de Deus. É simplesmente maravilhoso. Os anjos podem se transportar no espaço e centenas dele podem ocupar apenas um pequeno espaço, como muitos ocuparem apenas um corpo. Lucas 8,30. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado neles muitos demônios. Então, muitos podem pegar um corpo só. E você vê, acaba que, eu digo, esse aí tem uma legião, não é um demônio só não. Porque o cabra é ruim. O cabra é ruim. Aí você sabe, quando não tem um demôniozinho, mais ou menos, agora você sabe quando o cabra tem uma legião. É exatamente isso aqui. Então os anjos, eles podem, milhares deles podem ocupar um pequeno espaço. Eu coloquei essa citação como exemplo, para que vocês lembrem-se que os demônios são anjos caídos. Porque quem estava ocupando, eram os anjos caídos, eram os demônios. Os anjos, apesar de se movimentarem para onde Deus quiser, a sua morada é no céu. Mateus 18:10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Eles moram no céu. Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Gozo total. Apocalipse 5, 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra e glória e louvor. Como nós vimos, eles moram no céu, lugar onde eles, anjos, adoram, louvam e bendizem a Deus incessantemente e eternamente. Salmo 103, 20 e 21 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Salmo 148, 2. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. Eles como nós, um dia, eles moram no céu como um dia nós vamos morar. E de lá, eles são enviados por Deus para realizar alguma missão que Deus queira realizar. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por isso que eu digo, você tem que crer nos anjos e começar a pedir anjos para lhe ajudar. Não são todos eles espíritos ministradores, os anjos, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então eles são espíritos ministradores que são enviados por Deus a meu favor, que estou esperando herdar a salvação. Então eu tenho que pedir: Senhor, manda teus anjos me ministrarem, manda teus anjos me sustentarem no caminho, Senhor. Eu tenho que crer que se você não pede, quando você pede, você está tendo fé que os anjos existem e Deus manda.
Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Estes que Deus usa assim são os anjos santos, meu irmão. Os eleitos. E como nós eleitos, grandes são os seus privilégios dados por Deus. Inclusive, todos eles virão com Jesus para nos buscar. Veja isso aqui, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Marcos 8, 38. Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Santos anjos são os anjos que foram separados para Deus. São os anjos que foram eleitos, diferente dos caídos. Lucas 9, 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lá em Atos 10, 22, a gente vê muito claro a ação do anjo. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então foi o anjo que foi lá em Cornélio e mandou que ele fizesse aquilo, mandasse chamar Pedro, tal. Tudo o anjo. 1 Timóteo 5, 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guarde estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Com o passar do tempo e o afastar dos homens do conhecimento da palavra de Deus, os anjos foram ficando desacreditados. Até porque a atividade deles foi mais proeminente no tempo dos patriarcas, no Êxodo, na entrega da lei, no período do exílio e da restauração, assim como no nascimento, ressurreição e ascensão de Cristo. O Deus Todo-Poderoso, esses anjos, que foram muitos proeminentes nessa época, eles vão voltar a ser comum na volta de Cristo. Agora, nós podemos usufruir deles agora. É um absurdo eu dizer que acredito em Deus, acredito nos demônios e não acredito nos anjos. É aquilo que Deus tem nos ensinado a consertar. Em vez de você estar preocupado com o demônio, meu irmão, com pessoas que falam da gente lá fora, vamos se preocupar com os anjos. Peça a Deus proteção. O Senhor mande uma legião de anjos para me proteger. Mateus 25, 31 diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da glória. É muito bom nós crermos nos anjos santos, pois são eles que Deus usa para proteger e guardar os seus fiéis, livrando-os das armadilhas dos anjos caídos ou dos demônios. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 91, 11, 12. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Tem gente que recita esse salmo, mas não vive, não crê, não pede para que isso aconteça. Eu quero, Senhor, esses anjos. Está aqui. Ele dará ordem a teu respeito, para te guardar nos teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Isso é real, meu irmão. Os anjos são vivos. É uma realidade. Ele é tão real quanto você, só que infinitamente superior a você. Principalmente aqueles que reconhecem serem pequeninos, necessitados da proteção do Pai, através dos anjos santos, que nos guardam e estão incessantemente com o Pai. A igreja é noiva de Cristo. Por isso é fácil crermos que o Senhor ordena anjos para observar por todo o tempo o que está acontecendo na igreja. Logicamente, podemos crer que os anjos santos têm mais conhecimento das coisas divinas do que nós, seres humanos. Marcos 13, 32 diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Isso aqui é por dedução.
É como se Deus dissesse, os anjos que sabem tantas coisas, não sabem o dia que Cristo vai voltar, nem o Filho, nem o Pai. Então é lógico que eles têm muito mais conhecimento do que nós. Como já falamos, os anjos santos, tanto virão com Cristo para nos buscar, como se formos chamados antes, eles estarão conosco na hora da nossa morte, nos ministrarão e nos conduzirão aos céus. Tem medo de morrer? Não preocupe não. Creia nos anjos, em Deus e nos anjos que Deus vai mandar na hora para lhe levar, vai lhe consolar, vai lhe ministrar. Lucas 16, 22 assim, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Quer dizer, o do mundo vai só enterrado. Né? Mas nós não. Os anjos vêm nos buscar. Nosso fim não é aquele buraco não, meu irmão. Olha mais, tem coisa muito boa, maravilhosa para nós. Anjos preparados. Eles estão ao nosso redor, acampados. Nós temos que pedir, falar com eles. Meu irmão, todo dia, eu agradeço a Deus o exército de anjos que Ele botou para me proteger. Todo dia eu digo, Senhor, muito obrigado. Porque eu sei que eles têm tido trabalho. Porque eu tenho visto a luta desses anjos para fazer por mim. Eles fazem com zelo, Senhor. Eles fazem com diligência. Eles fazem com perfeição. Eles fazem com excelência. Eles fazem com amor. Pai, muito obrigado por esse exército de anjos que me acompanha todos os dias. Todo dia eu faço isso, meu irmão. Tenha fé, peça isso, peça a Deus, peça a Deus. Senhor, mande os anjos me guardar, mande os anjos me livrar, faça isso. Isso aqui está na palavra. Pelo que vemos nas Escrituras, podemos afirmar responsavelmente que os anjos santos observam os verdadeiros cristãos na esperança de verem a graça triunfar em suas vidas. Para a gente encerrar, você vê muito falar de anjo do Senhor. Vou dar mais essa instrução aqui. Ele aparece com frequência no início do Antigo Testamento. Em algumas ocasiões, ele se identifica com Deus e em outras, ele é distinto de Deus. Gênesis 16, 7 diz assim: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água do deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Em Gênesis 24, 7 diz: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tome esposa para meu filho. Eu vou dar uma instrução, mas leio em casa. Gênesis 18, 1 a 33, 22, 11 a 18, 31, 11 a 13, 32, 24 a 30, 48, 15 a 16, Êxodo 3, 2 a 6, 14, 19, 23, 20 a 23, 32, do 34 até o 33, 5, Números 22 a 35, Josué 5, 13 a 15, Juízes 2, 1 a 5, 6, 11 a 23 e 9, 3 a 23. Para que eu estou fazendo isso aqui?
Nós estamos falando sobre anjos. Você precisa ter convicção. Você precisa ter... Leia, e com o que você ouviu, você vai ver todas as confirmações e fundamentos. Não vou ler um bocado de texto aqui, porque a gente vai se alongar. Mas é necessário que você leia. Só para a gente concluir. Muitos estudiosos e intérpretes entendem, eu também penso assim, que de certa forma, o anjo do Senhor é uma manifestação de Deus, onde ele age como seu próprio mensageiro. Muitas vezes entendemos também que o anjo do Senhor é um aparecimento pré-encarnado do Filho de Deus. Ele está ali aparecendo já como o Filho de Deus, como Jesus. Mas o que a gente tem que ter, e sinceramente eu digo, meus irmãos, esses detalhes não importam. Porque não há nada mais maravilhoso para mim do que ter contato com Deus, seja através do anjo do Senhor ou dos anjos santos enviados por Ele. Se eu puder ter essa paz, essa comunhão com meu Pai, até sem chegar muito perto dele, que eu posso ser fulminado, então eu prefiro, com temor, manter uma certa distância, me relacionar com Ele aqui, com os anjos, até que Jesus me glorifique e eu possa chegar sem temor na presença dEle. Agora, vou lutar, mas não posso dizer, eu quero ver Deus face a face. Eu posso estar pedindo minha morte. Agora eu quero ter essa busca. Eu quero ter essa perseverança. O cara desse jeito, rapaz. Não tem coragem de ver Deus face a face. Um bando de imundo desse aí, querem ver Deus face a face. Diz que falam com Deus, diz que vê Deus. É muito privilégio para um pecador ter a garantia que os anjos santos lhe protegem. Lhes ensina, lhes guarda e livra dos demônios, dos anjos caídos, de lhe fazerem o mal. Eu adoro e agradeço ao nosso Deus, e em Cristo, que nos salvou, que dá ordem aos anjos santos para nos guardar e proteger. Todos os dias eu agradeço todos os dias. Não crer na existência dos anjos santos é não crer nas Escrituras, pois as Escrituras sagradas descrevem os anjos santos como criaturas gloriosas, e o chamam de filho de Deus. Pastor, como é que eu sei que um anjo é um anjo do diabo, é um anjo caído, um anjo santo? É muito fácil, você conhece a Bíblia Sagrada. O que ele está te sugerindo? O que ele está te sugerindo? Ele está te facilitando para pecar? Então é o demônio, é um anjo caído. Ele está te constrangendo, ele está te incomodando, então é um anjo de Deus. Jó 1,6 diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então os anjos são tidos como filhos de Deus. Eram os anjos que iam se apresentar ao Senhor. As Escrituras afirmam que ele, os anjos santos, são radiantes e poderosos. Ficam acima do trono, adorando e glorificando ao Senhor dos Exércitos. Como a gente vê lá em Uzias, né? Na morte no ano da morte do rei Uzias, eles clamavam ao redor de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. 1 Pedro 3,22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando subordinado anjos e potestades e poderes. Os privilégios de estar com Deus agora, e estar com Deus para sempre. Para nós encerrarmos mesmo, meus irmãos, relembremos uma passagem que Deus fala claramente do destino dos anjos caídos e seus discípulos, e do destino dos anjos santos e dos eleitos, deixando bem claro a diferença de um para o outro. Presta atenção nesse texto aqui. Aí você vê a característica de um, característica do outro, o que vai acontecer com um, o que vai acontecer com o outro. É em 2 Pedro 2, a partir do versículo 9, diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Olha aqui. Olha o que Deus diz dos anjos caídos e daqueles que seguem os anjos caídos. Porque não tem diferença não, é o reino espiritual, material, que a gente mistifica, mas isso é real. O reino material, ele é tão real como o reino espiritual.
Habitantes do reino material, nós. Habitantes do reino espiritual, os anjos. Os caídos e os anjos santos. São dois reinos, são dois mundos. Totalmente reais, totalmente reais. Aqui fala do que um faz e do outro. Está falando desses aqui, dos caídos. E dos que vivem aqui caídos. É interessante. Tem um reino espiritual. Tem um anjo caído e o anjo santo. Aqui no material, tem o anjo caído e o anjo santo. E nós, pessoas santas e caídas. Da mesma forma. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que os anjos acreditam que nós existimos porque eles nos veem. Eles não veem como uma realidade. Eles não veem como homens, como nós não vemos os anjos, aí nós não acreditamos. Mas é uma realidade, como tudo isso aqui, como toda essa matéria aqui é uma realidade. Esses que vivem aqui e são caídos, olha aqui, ó, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Quando você vê um elemento difamar uma autoridade, um homem de Deus, meu amigo, se você nunca tem certeza que escutou um anjo, tenha certeza que você está escutando um demônio, um anjo caído. Pela Bíblia dá para você saber, rapaz. Ao passo que anjos, embora... Olha aqui, que eu tinha que botar essa passagem, Deus tinha que... Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Por isso que eu digo que estão falando dos homens aqui na terra. Agora vamos para os outros. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamantes na presença do Senhor. Quer dizer, o cara vai lá, detona o pastor Humberto. E os anjos, tem coragem de fazer isso não. Os anjos, embora maiores em força e poder, eles têm marra para falar do pastor Humberto. Mas eles não são doidos. Eles estão fazendo na presença de Deus. Mas os outros, atrevidos, arrogantes, está aqui, não temem difamar. É muito sério. Esses, todavia, olha aqui, brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Não conhecem a palavra e falam mal. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. É o que eles têm prazer, nem em Deus, nem prazer com a esposa, não, é na luxúria carnal. É na imoralidade. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações. Olha o que eu falo. Mistificações. Enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos malditos. Filhos malditos. São filhos criados por criatura de Deus, mas não são salvos, são malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Aqui é outra prova que os anjos existem. Que a jumenta viu o anjo com a espada. A jumenta viu o anjo. Então, se nós buscarmos no Senhor, nós veremos com muito mais a sua idade, meu irmão. Se nós buscarmos no Senhor, o anjo é comum, você vê, não tem nada de mistério não, meu irmão. Anjo é uma realidade. Se você buscar, se santificar, você vai ver anjos. Nós temos que ter essa certeza, está na Bíblia. A jumenta viu. A jumenta viu, você não vê, meu irmão? Eu não quero aceitar isso, não. Não tem como.
Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais. Eles enganam as pessoas. Engodar é enrolar, sabe? É dominar com paixões carnais, por suas libertinais, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Aí ele vai e engoda, a pessoa está chegando, aí eles vão lá e prometendo liberdade, ó. O cara está para ser liberto. Vá não, pastor Humberto, não, pai, é uma cadeia, tu não aguenta não, cara. Vem para cá que você tem liberdade, tranquilo, de fazer o que você quer e entrar comigo no inferno. É exatamente isso que eles fazem. Prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Meu irmão, você viu o cara viver aqui, você viu a cara viver aqui, saiu, foi... Meu irmão, não vá contra Deus, não vá contra a palavra, não tem jeito não, meu irmão, está aqui, está aqui. Depois de tudo isso, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Ele está pior do que quando chegou aqui, meu irmão. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Vieram para cá, receberam o santo mandamento que nós demos, se apartaram, voltaram. Sabe o que acontece com eles? Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Aqui é o homem e a mulher. O homem é o cão e a mulher é a porca. É para não dizer que ficou de fora, porque se botasse o cão, dizia, não, foi só o homem. Mas o homem é o cão que voltou para o próprio vômito. E a porca que foi lavada aqui, foi limpada, foi tudo, voltou para o lamaçal. Meus irmãos, creiam nos santos anjos do Senhor, pois eles constituem o poderoso exército vitorioso de Deus. Êxodo 14, 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Apesar de todo esse poder e esplendor dos anjos santos, as Escrituras garantem que nós também, humanos, temos privilégios especiais e uma posição de muita honra. Agora, olha aqui, meu irmão. Guarde isso aqui. Você viu o que é os anjos? Você viu como é que os anjos, eles não morrem, eles não têm tristeza, eles vão, eles voltam, eles fazem o que eles querem, eles vivem no céu. Presta atenção aqui. Anjos é isso. Aí a palavra termina dizendo, sabe por quê? Que eu me maravilhei, depois de que Deus mostrou para mim o que era anjo, aí ele me disse que nós somos melhores do que os anjos. Uma posição de honra nós temos, pois nos diz que fomos criados por um pouco menor do que Deus. Nós. Fala dos anjos, agora trazendo nós. Salmo 8, 4, 8. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deus fez e nos honrou desse jeito. Agora, presta atenção, só nessa exegese aqui. Começa dizendo assim, o que é o homem que dele te lembra e o filho do homem que te vive? Quem é estas porcaria? Quem é esses vermezinhos de Jacó? Quem é isso aí? Aqui está falando eu e Deus, eu e Deus. Aí ele diz assim, apesar disso aí, fizeste-os no entanto, ou no entanto, ó, ele não é nada diante do Senhor. Ele não é nada, eles não são nada, nada. Eles são o menor, como o vermezinho de Jacó. Aí diz, fizeste no entanto,
por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Está vendo aí? A grandeza, embora nós sejamos nada, com Deus nós passamos a ser tudo. Um pouquinho menor que Deus. Olha aqui. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Tudo. Colocou para o homem, perdeu, mas não deixou de ser criado um pouquinho menor do que Deus, não, porque em Cristo foi restituído. Então, apesar do poder, do conhecimento, da força dos anjos santos, essa não é a ordem final entre anjos santos e homens santos. Deus nos afirma na sua palavra que quando Jesus Cristo voltar, nós humanos, cristãos, que perseverarmos até o fim, iremos julgar os próprios anjos. 1 Coríntios 6, 2, 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Você está vendo o que é que Deus quer dizer aqui na palavra? Que se eu estiver em Cristo, meu irmão, é para me julgar tudo com honestidade, integridade, é para me fazer melhor do que os anjos. A minha criação inicial, ela é melhor do que os anjos. A minha criação maior, a original, é acima dos anjos, meu irmão. E hoje está os anjos tendo que ajudar a gente a encontrar o caminho da salvação. Mas nós fomos criados por Deus maiores do que os anjos. É tanto que diz aqui que nós vamos julgar os próprios anjos. É exatamente isso que ele diz aqui. Então você veja a grandeza do que é o homem para Deus. Ao mesmo tempo que ele diz que com Deus eu sou isso, sem Deus eu não sou nada. A dificuldade é você entender isso, rapaz. Você tem que ir para Deus. Por isso que ele pergunta, o que é o homem, Deus, para que você se lembre dele? E o filho do homem para você visitar. Quem é essas criaturas insignificantes? Mas, no entanto, o Senhor fez um pouquinho menor do que o Senhor. Então, depois do Senhor, eles são poderosos. Desde que eles estejam na rocha. Aí eles vão julgar anjos, eles vão ser os maiorais. Pensou? Ora, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Meus irmãos, um dia a raça humana remanescente de Israel, com a imagem de Deus restaurada através de Cristo, reinará tanto sobre a terra e as suas criaturas, como sobre os anjos. Isso é o que nos diz a palavra de Deus. Nós precisamos é fé, perseverança no Senhor, para Ele nos entregar a posição que Ele tem para nós nas Escrituras. Que o Espírito Santo de Deus nos sustente na graça pela fé em Cristo Jesus. E num dia breve, essa promessa cumpra-se em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.